Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um dia de devocional, hoje no capítulo 4 de João. Vamos ver aí o que tem mais para a gente aprender nesse novo capítulo hoje, né? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada por viver debaixo do Teu amor, debaixo do Teu cuidado, das Tuas misericórdias, Senhor. Que toda a Tua soberania venha sobre nós, que a gente possa entender cada dia mais da Tua presença, do Teu amor. E sejamos gratos, Senhor, a tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós declaramos, Deus, e consagramos, Senhor, esse devocional a Ti, que o Senhor possa fazer morada, que o Teu Espírito Santo, Ele venha sobre nós e venha encher os nossos corações de respostas, de oração, de certeza e convicção do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós oramos e já Te agradecemos, porque sabemos que, em nome de Jesus, todo esse propósito é para agradar o coração do Senhor. Amém? Amém. Pois vamos lá, né? Vamos para mais um momento de devocional. Vamos aprender um pouquinho da palavra. E vamos para iniciar a leitura do capítulo 4, né? O que João vem nos relatar nesse capítulo 4, né? Então a gente sabe que o Senhor, Jesus vinha caminhando, já iniciado lá no capítulo 3, né, os seus milagres, na verdade no capítulo 2, os seus milagres. E aí, essa nova temporada, né, nesse novo capítulo, Jesus ele vem para um novo lugar. Então, como que Jesus agiu lá em Samaria, lá na Galileia, como foi a atitude dele, como que ele se comportou. E aí Jesus faz uma transição. A gente sabe que no capítulo 3, ele estava ali conversando o diálogo era com um doutor da lei, né? Um homem que era conhecedor, fariseu, mestre da lei, né? Um homem que era conhecedor da palavra de Deus. E aí agora o diálogo dele vai para uma mulher samaritana, né? Então é um novo tempo, é uma nova temporada, mas em ambos a gente percebe a necessidade de Jesus estar presente na vida de todos nós. Não importa se você é um grande conhecedor da lei, não importa se você é uma pessoa leiga que não sabe nada sobre Jesus. Jesus sempre quer alcançar cada um de nós, independente de como nós estamos, porque Ele enxerga o nosso amanhã, Ele enxerga além. Então vamos lá, começar aqui no capítulo 4, né? Os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim que chegou a a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, né? Vamos iniciar aqui o que ele fala. O que Jesus vem tentando nos mostrar, né? Nesse primeiro contexto aqui. Lembra lá no final do capítulo 3? Jesus começou a batizar, começou a fazer obras maiores que João Batista. E ele começou a ser muito questionado, né? Os fariseus estavam irritados, questionando, tentando entender quem era esse homem, né? Quem era esse que não se denominava profeta, mas que estava fazendo grandes feitos. E aí, isso começou a incomodar os fariseus. E Jesus, nesse início, nesses primeiros 4 versículos aqui, Jesus começa a ouvir falar que estão falando dele ali, né? Lá onde ele estava. E ele decide ir para outro lugar. E vai passar por Samaria. Só que quando a gente começa a entender essa ida por Samaria, ele tinha várias possibilidades de ir, né?
por vários lugares, e o caminho mais perto para chegar onde verdadeiramente ele ia, né, que era para Galileia, o caminho mais perto era passando por Samaria. Só que Samaria era um lugar onde os judeus não gostavam, né, de estar, não queriam estar com os samaritanos. Então a estratégia, muitas vezes, que o Senhor iniciou ali, é porque muitas vezes ele vai ter que passar por certos lugares. É necessário que ele passe por certos lugares, né? E era necessário que ele passasse por Samaria, né? O amor de Jesus por vidas, ele não mede consequência, ele não mede aquilo que muitas vezes a gente deixa de evangelizar alguém por achismos nossos, né? Mas o Senhor não, o Senhor ele enxerga sempre muito além do que do nosso comportamento, da nossa postura, e mais ou menos ele fez. E aí ele viu que era necessário realmente passar por Samaria. E lembra, ele tinha outras opções de não passar por lá, seria mais longe, mas também não teria atrito entre Jesus e seus discípulos e seus seguidores com aqueles que não conheciam a Deus, que eram totalmente avessos à palavra de Deus, que não gostavam do povo judeu, né? Então, assim, poderia estar evitando um atrito, mas decidiu que era possível, sim, passar por lá e que era necessário. Aí o versículo 6 diz, né? Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia, né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos até aqui, o versículo 14, né? E a gente vai caminhando para ver se a gente consegue aí falar um pouquinho mais sobre cada ponto, né? O que me chama a atenção nesse primeiro momento aqui? O Senhor Jesus, ele olha para a mulher e diz assim, ó, dá-me de beber, né? Se Jesus chegar até nós hoje e ele disser assim, dá-me de beber, sacia a minha sede? Ah, Karina, mas não é para ser o contrário, o Senhor que deve saciar a nossa sede? Sim. Mas assim, no primeiro momento, o Senhor quis realmente fazer essa chamada de atenção, ter esse primeiro contato, ter esse vínculo, criar realmente uma conversa com aquela pessoa, né? E aí ele pontua, será que a gente conseguiria saciar a sede de Jesus, né? Se ele chegar para cada um de nós e perguntar, dá-me de beber? Será que nós estamos verdadeiramente preenchidos dessa água viva? Porque nós já conhecemos o Senhor, nós já aceitamos Jesus, quem tiver aceitado, nós já somos considerados filhos de Deus, né? Temos o Espírito Santo na nossa vida, mas será que a gente tem dessa água? Ou na verdade nós temos a água viva, precisa ser, para ser saciada, a gente precisa buscar mais? Pode ser que sim, estamos precisando buscar mais, né? E aí vivemos dentro muitas vezes da igreja, mas o nosso fruto ele é seco, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas, quem faz, claro que é o Espírito Santo, mas a gente não consegue alimentar ou saciar a sede de algumas pessoas.
E nós estamos lá dentro da igreja, estamos muitas vezes cheios de Deus, ou demonstrando estar na presença do Senhor, mas na verdade nós não conseguimos saciar a sede de ninguém, porque muitas vezes a gente está deixando de viver os propósitos de Deus ou evangelizar alguém por conta de coisas pequenas, de intrigas, de preconceitos. Estamos deixando de falar de Jesus porque nós achamos que tem barreiras, e o Senhor nos mostra nesse primeiro momento, quando ele chega naquele lugar e que ele fala com a mulher samaritana, que ela mesma questiona: como é que tu, judeu, fala comigo que sou samaritana, né? Ela mesma entende o preconceito que as duas relações existem naquela época, né? As duas culturas. E será que a gente está fazendo isso como Jesus? Está quebrando os preconceitos culturais ou os preconceitos, enfim, seja ele qual for, para verdadeiramente falar de Jesus e poder saciar a sede de alguns? Muitas vezes a gente não vai ver alguém ou falar com alguém porque a gente vê um impedimento em algo que não tem nada a ver. E o Senhor já nos mostra aqui: olha, vamos vencer aí alguns preconceitos. E às vezes o Senhor até tenta se aproximar de nós, mas o senso de merecimento também, a gente começa a pensar se vale a pena ter o Senhor na nossa vida, né? Então vamos supor, a mulher samaritana, ela olha e diz assim: você judeu veio falar comigo, né? Como se eu fosse indigna, né? Lá no versículo 9 ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pode vir falar com a samaritana e pedir água, né? Ainda mais. Então ela se vê como não merecedora de que alguém de outra cultura falasse com ela. Até então ela não sabia quem era Jesus. Mas em muitos momentos, quando o Senhor tenta entrar na nossa vida, ou então quando a gente tenta falar de Deus para alguém, essa pessoa está tão machucada porque ela acha que não merece o perdão do Senhor, que não merece o amor de Deus, que não merece aquilo que o Senhor está proporcionando, ou não merece viver com Deus, já que ela cometeu muitos pecados, né? Então nós precisamos abrir os olhos dessas pessoas, nós que conhecemos o Senhor. E se for conosco, que já conhecemos, nós precisamos receber do Senhor essa cura emocional também, que esse senso de merecimento, esse apego aos pecados que passou, a coisas erradas que você já fez, achando que o Senhor não tem misericórdia de você, né? O apego de achar que Deus nos vê como nós vemos, né? E o Senhor, ele não nos vê com os nossos olhos, ou com os olhos do outro que nos conhece. Ele nos vê com os olhos dele, que o olhar de Deus é um olhar puro, é um olhar conhecedor do agora, mas também do amanhã. Ele conhece a nossa fonte de existência, né? Então que a gente possa entender que o merecimento vai além. E aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, que nós sejamos essa fonte a jorrar. Óbvio que a fonte inicial é o Senhor, mas que nós possamos semear na vida das pessoas essa água viva, esse amor de Deus, essa mudança, essa transformação que vem do Senhor, que a gente possa jorrar coisas boas na vida das pessoas, mesmo quando elas mesmas não se veem como dignas, né? Que a gente possa enxergar de um modo diferente aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, aquilo que o Senhor sempre nos dá, né? E aí, outra coisa que eu coloquei aqui, muitas vezes a fonte, né? Eu vou no popular, a caneca ali, o copo da pessoa que está ferida, né? Do incrédulo ou do enfermo, ela está seco e vai precisar do derramar que vem de nós. Às vezes sozinha essa pessoa não tem força de buscar o Senhor,
ou ir até o Senhor e dizer: Senhor, dai-me de beber da tua água viva, né? Vai precisar de nós. Então nós precisamos nos responsabilizar para que o amor de Deus chegue em outras pessoas e não fique só em nós, que a gente não seja cheio do Espírito Santo, mas que um preenchimento em que a gente não jorre na vida de ninguém, né? Quando eu ministrava com um grupo, eu sempre falava assim: hoje você é caneco ou você é jarra, né? Então vai ter dias que a gente vai ser caneco, que a gente vai precisar receber de Deus, receber das pessoas, receber de fontes novas, aprender mais do Senhor, receber do próprio Deus. Mas vai ter dias que nós vamos precisar ser jarra, que nossa jarra vai estar cheia e nós vamos precisar despejar na caneca de outras pessoas, né? Então que nós possamos entender que vai ter dias que nós vamos buscar para nós, mas vai ter dias que você vai precisar derramar do amor de Deus, dessa água viva do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos seguir, versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Deus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário para que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém, gente? É outra palavra forte, né? Eu fiquei emocionada porque eu fiquei imaginando essa mulher olhar para Jesus e ele dizer: eu sou eu. Não precisa mais ir em outro lugar, né? E como é rico, gente, a gente caminhar dentro da palavra do Senhor e enxergar esse Jesus, que muitas vezes nós não vemos mais ele aqui, mas a gente sente a presença dele, a gente sente o amor dele, e é impossível não viver dentro da vontade de Deus e não se emocionar com o amor do Senhor por nós. O quanto que essa mulher, ela estava lá vivendo a vida dela perdida, e ela simplesmente teve um encontro com o Senhor. O próprio Jesus quis ter esse encontro com ela. E o Senhor quer ter um encontro com a gente também. O Senhor quer falar face a face com a gente. O Senhor quer declarar o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão sobre as nossas vidas, né? Então a agenda de Jesus, ela começava lá no céu, quando ele veio para essa terra com um propósito. E era necessário passar por Samaria, que é as primeiras palavras que ele diz, né? E aí, o que a gente consegue entender como uma estratégia do Senhor Jesus, que até para nos ensinar como ganhar vidas para ele. Como que a gente pode usar até aqui, ó, até o versículo 26. Como eu posso usar de estratégia, disso que o Senhor vem nos falando, como estratégia para ganhar outras pessoas para o Senhor, né? E o primeiro ponto que a gente fala é isso, é você chegar para alguém não acusando, né?
ele começou essa conversa com ela não acusando, mas ganhando a sua atenção, né? Qual foi a primeira chamada de atenção? Quando ela se percebeu que quem estava falando com ela era uma pessoa de uma cultura rival. Isso chamou a atenção dela. Então, quem sabe na vida da gente, ao nosso redor, tem pessoas que olham pra gente, sabem que nós somos cristãos, sabem que nós temos a presença de Deus, e eles olham e dizem assim, essa fulana ou esse fulano aqui não vai falar comigo. Por quê? Porque eu sou cheio de pecado, então se essa pessoa, tem nem perigo dessa pessoa falar comigo, não me dá nem oi, porque ela sabe que eu tô longe de Deus, não quero Deus na minha vida, enfim. E às vezes só um oi, só um você está bem, como que você tá? Oi, irmão, que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe. Às vezes palavras assim, falas simples, são falas que aproximam essa pessoa pra gente, para que a gente possa começar uma conexão, né? E o Senhor, ele não acusou, ele pediu um favor. Gente, pedir favor é uma das coisas que mais aproximam as pessoas, né? É você olhar e dizer, tanto pedir como fazer um favor. É você criar vínculos mais profundos, né? Então o Senhor foi ali no vínculo mais profundo. Faz um favor aqui para mim, dá um copo d'água, né? Outro ponto, ele começou onde ela estava. E só depois ele mostrou passo a passo para ela ir para o céu, né? Ela verdadeiramente conhecer quem era ele. Ele não precisou dizer assim, ó, sai aqui de Samaria, vamos comigo que lá eu vou te dizer quem eu sou, o que eu posso fazer. Não, ele naquele lugar onde ela estava. Então muitas vezes a oportunidade que você vai ter vai ser no seu trabalho. Você sabe que aquela pessoa ali é cheia de pecado, tá longe de Deus, tá longe de conhecer o Senhor verdadeiramente. E aí você quer uma oportunidade de levar essa pessoa para a igreja, para poder então falar de Deus. E essa oportunidade não acontece. Então que a gente possa olhar para Jesus e para esse exemplo e dizer assim, poxa, foi lá que o Senhor, lá no poço, lá na cidade dela, na terra dela, onde ela estava, na primeira oportunidade que ele teve. Então que a gente possa ver isso também como um exemplo. Ele rompeu os preconceitos, as barreiras, ele não viu a mulher samaritana como ela era vista por outros judeus. Ele simplesmente quebrou qualquer barreira de impedimento cultural, social e falou quem era ele. Então, assim, nesse capítulo, nesse livro de João, é o primeiro momento que ele fala quem ele é, né? Então, é o primeiro momento que ele diz, eu sou Cristo. E para uma mulher pecadora, fora da fonte, né? Então, o que ele quer? Ele quer penetrar no coração das pessoas, onde elas estiverem, sem medidas, porque o Senhor, ele ama sem medida. Ele não precisa que a gente o ame de volta, ele simplesmente ama, né? Ele não dá condições, você precisa sair daí, desse lugar que você está para eu te amar. Não, ele ama a gente, só que ele quer que você saia dos pecados, para que você seja realmente restaurado, transformado e possa viver mais parecido com ele quando ele viveu nessa terra, né? Que a gente possa se tornar cada dia mais parecido. Outro ponto, ele despertou a simpatia da mulher, ele despertou a curiosidade. Ela falou assim, que água é essa, né? Como assim uma água que jorra e que nunca mais eu vou ter sede, né? Despertou a necessidade, eu quero dessa água, por favor, eu quero dessa água, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. E outra coisa, ele despertou a consciência, né? Principalmente a consciência religiosa. Quando ele questionou sobre o marido, né? Cadê seu marido? Traga lá seu marido. Ela meio que veio uma consciência do pecado, né? E a consciência da religião, quando ela diz assim, mas onde a gente pode adorar? Porque os judeus dizem que a gente deve adorar lá em Jerusalém. E onde podemos adorar? Né? Então é uma consciência, poxa, eu estou em pecado
E eu preciso me redimir do meu pecado, adorando a Deus, conhecendo o Senhor, né? E aí despertou nela, né, essa fonte de oração, essa palavra breve, esse contexto breve, despertou nela a verdadeira fé, né? Mas vamos seguir adiante. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar ele conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Eles tinham ido buscar comida. Quando eles chegam, eles veem o quê? O Senhor falando com a mulher samaritana. E ficaram se questionando dentro da religiosidade, do preconceito deles, por que ele está falando com essa mulher, né? Mas o Senhor meio que não se importou. E aí eles se conteram, não perguntaram nada. E como eles tinham ido comprar comida, foram atrás de saber: Senhor, o Senhor não vai querer comida, né? Aí ele fala... Enquanto isso, os discípulos insistiam para ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Eles achavam ainda que era comida terrena, né? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sua comida? Você está se alimentando só das coisas terrenas? Ou você está fazendo a vontade do Senhor para você, né? Então a gente precisa se perceber: será que eu já estou fazendo a vontade de Deus? E aqui Jesus disse: a minha comida, o que adianta eu estar com a minha barriga cheia de comida terrena, sendo que eu não estou fazendo a obra de Deus, aquilo, o propósito no qual o Senhor veio para essa terra? Para ele estar com aquela mulher e salvar aquela vida, salvar aquela alma, era muito mais importante do que um prato de comida. Então, se precisasse, talvez ele conversar com ela 1, 2, 3 horas, passar 2, 3 dias sem comer, mas ganhar a alma dela era o que importava, né? Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhe digo: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A colheita não é daqui 4 meses, né? A colheita era agora. Ele estava querendo dizer o quê? Eles estavam tão dispersos, às vezes, com aquilo, com as coisas terrenas, que não enxergavam a fonte que tinha ali ao redor deles, né? Pessoas que poderiam ser salvas, pessoas que poderiam estar vivendo o novo de Deus, né? E muitas vezes a gente está vivendo isso. A gente está querendo fazer um evangelismo de rua. Eu preciso ir, né, em tal comunidade ou em tal lugar para fazer um evangelismo, para ganhar vidas para Jesus. E lá no seu trabalho tem mais ou menos umas 30 pessoas que você pode falar de Deus, né? E é isso. Os campos, ele fala, os campos estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto da vida eterna. Aquele que colhe. Então, se você ganha uma alma para Jesus, é incrível que você já ganha um fruto para a vida eterna, né? Você ganha um fruto. Então, você imaginar que quando você chegar no céu, vai estar lá um monte de gente que você ganhou para Jesus, né? Que o Senhor, não que a gente vai se orgulhar no sentido negativo: nossa, como eu ganho almas, eu estou contando aqui 1, 2, 500, 1000, enfim. Mas não é sobre isso, é a satisfação de ter cumprido a obra do Senhor nessa terra, né? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto da vida eterna, de forma que se alegram juntos e semeiam o que colhe, né? Semeiam e o que semeia e o que colhe. Muitas vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos.
e você não vai ganhar a vida dela para Jesus. E aí chega uma pessoa na vida dela e fala um mês e consegue trazer ela para o Senhor. Vai ficar alegre o que plantou, é para ser, né? O que plantou e o que colheu. Talvez você não colheu o fruto dessa vida, mas você plantou muito Jesus na vida dela. Você, assim, cultivou a terra com muito cuidado. Você amou essa vida, você proporcionou melhorias na vida dela, você trouxe paz para o coração, você orou, você semeou muito. Pode ser que você não colheu, outra pessoa colheu, mas a alegria de ter ganhado essa vida é para ser de ambos. Amém? Mas vamos lá. Eu os enviei uns para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. E assim ele está nos mostrando, vai ter situações em que você vai plantar, não vai colher. E vão ter situações em que você vai colher frutos de outras plantações, de outras pessoas. Hoje nós somos frutos de outras pessoas que lá atrás apostaram na nossa vida, oraram por nós e que muitas vezes não chegaram nem a realmente colher o fruto, né? E que a gente possa entender que isso é normal, que o Senhor já está nos mostrando aqui. Lá no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então ela chegou ali, com um grande testemunho de Deus, né? Mostrando quem era o Senhor. Ela teve ali um encontro com Jesus e começou a falar desse encontro para outras pessoas e despertou a curiosidade. E esse povo começou a crer que quem era Jesus nos seus feitos e pediram para ele ficar ali mais 2 dias, né? E ele foi lá com certeza orar, pregar a palavra, curar, transformar vidas e passaram a crer a partir dali. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo, né? Então Jesus, ele era esse Salvador e ele começou a mostrar para aquele povo, um povo que não era o povo de Deus, mas que estava muitas vezes afastado, mas que conheceram e puderam conviver e principalmente, se a gente for comparar, aceitaram receber a palavra de Deus, coisa que o povo de Deus, muitos dele, né, não quiseram. E aí no versículo 43, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia, que realmente era o destino dele, né? O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná na Galileia, onde tinham transformado água em vinho. E estava ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou que ele fosse curar seu filho. E disse que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa.
Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio para a Judeia, na Galileia, né? Então, mais uma vez, o Senhor mostra um outro homem fora do contexto de Deus, né? Um oficial ali do rei, que não era um seguidor de Jesus, que não era um daqueles que tinham ali uma vida com Deus, mas que novamente, diante de uma situação difícil, buscou Jesus como para salvar a vida do seu filho, né? Então, são coisas que muitas vezes a gente vai se deparar na nossa vida, né? Com pessoas que precisam de nós, precisam desse refrigério santo de Deus e que a gente muitas vezes não consegue dar, não consegue falar do Senhor, né? E o que a gente vê? Que o Senhor, ele até aponta, né, que na terra, né, os profetas dificilmente eles conseguem honra na sua própria terra. E mais uma vez o Senhor vem fazendo um novo milagre na terra da Galileia, né? Num lugar onde muitas vezes era para ser o lugar em que mais o Senhor ia fazer milagre, mas foi um lugar onde menos creram no Senhor, por ter tido partilhado da vida de Jesus naquele lugar, né? Quando ele nasceu, cresceu, enfim, o tempo que ele viveu ali como um homem, né? Enxergavam o Senhor não como filho de Deus, mas como filho de José e Maria, como homem, né? Viam seus milagres, mas não achavam que isso era algo de Deus, ou então achavam que era algo momentâneo, né? Não tinha valor. Então, lá na terra de Samaria, né, o sucesso do Senhor foi extraordinário. Ele ganhou a vida daquela mulher e outras vidas, né? Mas na própria terra dele, eles viram apenas como um homem comum, né? Então, será que nós estamos vendo o Senhor só como provedor de milagres? Ou estamos vendo Ele como um homem comum? Alguém que faz uma mudança e que muitas vezes não vai acontecer na minha vida, só acontece na vida do outro, não acontece na minha, né? Pelo contrário, o Senhor ele está aqui para todos e Ele pode transformar a vida daquele que quer, né? Então a atitude do samaritano foi o quê? Fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então por isso que nós precisamos falar de Deus para as pessoas, proclamar essa palavra para outras pessoas, falar do amor de Deus, falar das leis do Senhor, daquilo que o Senhor já colocou na nossa vida, porque a partir da palavra do Senhor é que vão crer, né? Vão começar a entender e a verdadeiramente quebrar as barreiras de impedimento que dificultam muitas vezes essas vidas vir para o Senhor, né? E eles queriam ouvir cada dia mais, né? E que eles pediram para que estivessem mais ali, né? E testemunharam que verdadeiramente ali era o Messias. E aí na terra dele, na terra do próprio Senhor, ele não conseguiu ter isso, né? Enfim, eu acho que é isso, gente. A gente pode entender assim que alguns que estiveram com o Senhor foram ignorantes espirituais, né? Eles não viram os milagres do Senhor como algo que verdadeiramente mostrasse que Ele era o Filho de Deus. Amém? Então, que o Senhor possa fazer morada no nosso coração, que essa palavra venha nos ensinar a como ser esses ganhadores de vidas para Jesus, que a gente possa aprender com o próprio Jesus como amar as pessoas ao nosso redor, independente de cultura, de preconceito, de caminhada, de vivência com Deus, ou de ter Deus, ou de religião, que a gente possa quebrar essas barreiras e alcançar novas vidas, assim como Jesus fez pessoalmente com essa mulher samaritana. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, o restante da caminhada, e amanhã estamos de volta. Amém? Deus abençoe. Tchau.